Vamos para a mensagem de hoje com David Poichot. Viver além das obrigações. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 3 ao 10. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O capítulo 5 de Mateus registra o Sermão do Monte de Jesus. Qualquer pessoa que lê esse sermão reconhece que é uma boa palavra. Mas são poucos os que acreditam ser possível praticá-la integralmente. Será que Jesus nos deu um fardo excessivo, pregando um ensinamento impossível de ser praticado? Alguns podem pensar que é impossível amar o inimigo como Jesus nos ensinou. No entanto, não é nisso que acreditamos. O Sermão do Monte pode ser praticado em nossa vida e é um ensinamento que nos torna abençoados e prósperos. Em primeiro lugar, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhes também a outra. Quando lemos a palavra de Deus, podemos cair no erro de negligenciar o sentido literal do texto e captar despretensiosamente apenas o sentido abstrato. Nesse caso, a palavra está sendo literal. Se alguém ferir você na face direita, ofereça-lhes também a outra. Não há necessidade de interpretar isso de modo exagerado ou minimalista. Antes de Jesus ser crucificado, os homens o feriram na face e também cuspiram em seu rosto. Alguns anos atrás, uma senhora que vivia no interior discutiu intensamente com seu marido antes de ir para a oração da madrugada. O marido ficou em casa, remoendo com raiva. Então, no horário de a esposa retornar da igreja, o marido esperou na barragem da plantação de arroz e então matou a própria mulher com quem era casado. Talvez o assassinato não tivesse ocorrido se o casal tivesse oferecido a face esquerda, quando lhes feriram a face direita. Uma pequena causa pode gerar grandes conflitos. Provérbios capítulo 12, versículos 16, registra: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Nos 10 mandamentos está escrito: não matarás, Êxodo capítulo 20, versículos 13. Em nossa língua, há somente o termo matar, mas no idioma inglês é possível distinguir que possuem sentidos distintos. Matar por prazer, outras formas de matar. Os 10 mandamentos dizem, isto é, um soldado na guerra não deve ficar parado e deixar-se morrer quando o inimigo o atacar. A Bíblia fala da sentença de morte que existiu tanto no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 22, versículos 21 ao 24, quanto no Novo Testamento, como ocorreu a Ananias e Safira ao tentarem enganar o Espírito Santo em Atos capítulo 5, versículos 5 ao 10. Por isso, devemos interpretar muito bem a Bíblia. Em segundo lugar, se alguém quiser processá-lo e tirar-lhes a túnica, deixe que leve também a capa. Da mesma forma, essa palavra não está dizendo dê todos os seus móveis para aquele que deseja levar a mobília. A túnica é como a roupa íntima, não tem tanto valor, ainda mais se for usada várias vezes. Ou seja, não há grande prejuízo em dar a túnica, e ninguém enriquece por ganhar a túnica de alguém. Essa palavra nos dá ensinamento que não vale a pena perder a paz ou amor que são de grande valor por posses tão pequenas.
Em terceiro lugar, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Essa palavra é muito útil em nosso cotidiano. Fala sobre o constrangimento e a obrigação de alguém ser obrigado a caminhar 1 milha. Nos Estados Unidos, um médico oriental se tornou milionário e está administrando uma imensa propriedade rural. Esta é a sua história. Na época em que ele era médico residente do Yonsei Service Hospital. Certa vez, quando estava saindo do trabalho, o médico viu um senhor americano de cabelos brancos discutir com um motorista de táxi. Ele procurou saber a causa do conflito e soube que o senhor idoso tinha vindo para a Coreia do Sul a turismo, junto com sua esposa, que adoeceu e estava internada no hospital. Noite e dia, esse senhor visitava a esposa e aquele dia não era uma exceção. O senhor idoso se equivocara com a taxa de câmbio e deu dinheiro errado para um motorista de táxi que não sabia inglês e, irritado, acabou jogando o dinheiro no chão. Diante dessa atitude, o senhor idoso ficou com raiva e os dois começaram a discutir. Como aquele era um horário de grande movimento, as pessoas viam a briga, mas passavam desinteressadas, sem tentar entender o motivo da discussão. Então, quando o médico soube de toda a história, tirou de seu bolso a quantia certa para o motorista de táxi e disse: "Você não acha que deveria tratar bem um visitante estrangeiro?" Então, pediu desculpas ao senhor idoso no lugar do motorista de táxi, explicando que este não o entendera muito bem por causa do idioma. O senhor idoso, que estava muito irritado com a situação, ficou tão agradecido com a intervenção do médico que anotou seu nome e endereço. E como não tinha sido um grande acontecimento, o médico acabou esquecendo o ocorrido. Contudo, aquele senhor idoso, que era um milionário sem filhos ou herdeiros, quando faleceu, deixou toda a sua herança para o jovem médico que o tinha tratado bem. Por causa de uma pequena ação que extrapolava suas responsabilidades, o jovem médico herdou uma grande propriedade rural. Quando Carnegie estava escolhendo um sucessor para sua grande companhia de aço nos Estados Unidos, o público voltou todas as atenções para ele. A empresa contava com vários profissionais de excelente inteligência, mas Carnegie designou um homem chamado Echam para sucedê-lo. Isso impressionou todos, já que Echam mal terminara o ensino fundamental e era uma pessoa muito simples. O primeiro emprego de Echam na companhia de Carnegie foi de faxineiro, e sua responsabilidade era limpar o pátio da empresa, o que bastava para concluir seu expediente. No entanto, ele ia além e limpava o interior do prédio depois que terminava sua parte. Por isso, chamou a atenção de seus superiores, que lhes deram o posto de operário. Como operário, Echam continuou executando tarefas além de sua responsabilidade, o que o levou a cargos administrativos. Assim, ele se dedicava em sua função, mas também assumia serviços que não lhes eram exigidos. Desta forma, acabou chamando a atenção de Carnegie, que o escolheu como secretário. Ao se tornar secretário, Echam seguia Carnegie como uma sombra, sempre com uma caneta e um caderno de anotações para a mão. Certa vez, o presidente Carnegie tinha trabalhado até tarde da noite na companhia, analisando a aplicação da empresa e os processos de produção. Quando estava saindo para voltar para sua casa, viu que Echam o esperava. Isso era algo totalmente inesperado, pois Carnegie achava que todos já tinham saído do escritório. Então Carnegie perguntou ao secretário: "Por que você ainda não foi?" E obteve a seguinte resposta: "Eu não sabia quando o senhor precisaria de mim, então não pude deixar meu posto." Além disso tudo, como o pátio da casa de Carnegie era amplo, ele utilizava uma condução particular para se locomover de sua casa até a empresa.
E sempre que chegava para a estação, Etchambe o esperava com uma caneta e um caderno de anotações. Etchambe era um empregado fiel, que cumpria além de suas responsabilidades, caminhando 10 milhas quando lhes exigiam 5. Por isso, chegou a ganhar um bônus de $1 milhão quando seu salário era de $20 mil ao ano. Dessa forma, Etchambe chegou à presidência da multinacional de aço. Quando Cornish entregou o cargo de presidente a Etchambe, declarou: "Creio que esta empresa crescerá firmada em sua fidelidade. Para que essa companhia cresça, não é necessário ter escolaridade. O mais importante diante de um problema é sua habilidade para resolver o problema. Se você precisar de conhecimento e conselhos, contrate doutores e mestres e não carregue preocupações quanto a isso." Quando vamos além das nossas responsabilidades e agimos voluntariamente pelo bem do nosso próximo, Deus nos concede boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Lucas capítulo 6, versículos 38. Então, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que bem-aventurados são aqueles que seguem o que está escrito na palavra de Deus. E eu pergunto para você, qual é a chave para ver Deus? Porque somos perseguidos por causa da justiça e porque o reino dos céus pertence aos perseguidos. O que e como devo fazer para aplicar o Sermão do Monte em minha vida? Que decisão devo tomar para ter o céu em meu coração? Que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares. Deixe-me agradecer a sua companhia. Que Deus abençoe a todos vocês ricamente. Quero agradecer aos colaboradores, ofertantes, dizimistas e aos membros desse canal. Que as ricas bênçãos do Senhor Jesus se manifestem em todas as áreas de sua vida. E você que está nos acompanhando agora, você também pode abençoar através da chave Pix ou através do número da conta que aparece na descrição. Fique com Deus. Sucesso na sua caminhada.